Nós estamos recebendo neste início de semana, depois do feriado, do dia 1º de maio, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, o Gerson Claro, a quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. Presidente, no dia 21 de abril, nós comemoramos aí o Dia Nacional de Paz no Trânsito, não é? A palavra paz, ela significa calma, estado de calmaria, de concórdia e também de tranquilidade. Além disso, também tem como significado a falta de problemas ou de violência e a relação tranquila entre pessoas, nem tão tranquila assim em algumas pessoas. Aqui no estado, nós podemos dizer que realmente nós estamos com paz no trânsito, podemos afirmar que estamos em um estágio tranquilo. Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Carmen, bom dia Sérgio, toda a equipe da Capital FM, bom dia aos nossos ouvintes. Infelizmente nós não podemos falar que nós estamos tranquilos, nós não recebemos relatório ainda, mas infelizmente começamos o maio com as notícias final de semana, com muitos acidentes aqui na capital e nas estradas nós com vítimas fatais. Infelizmente, nós não podemos falar de paz no trânsito com os números que a gente tem no mundo hoje e no Brasil, e números crescentes. O Maio Amarelo, ele é um movimento mundial, não é um movimento do poder público, é um movimento da sociedade, e o Brasil integrou no dia 11 de maio de 2011, né, que começou esse movimento para instituir a década mundial de segurança no trânsito. Mais de 170 países signatários deste movimento e buscando o envolvimento da sociedade para proporcionar, para promover com ações coordenadas aí, e sempre chamando a atenção da sociedade que o acidente de trânsito virou epidemia mundial. Nós falamos em vítimas fatais, o último número oficial é de 2014, 43 mil mortes no Brasil. Em 2015 a gente tem dados que apontam aproximadamente 50 mil. No Mato Grosso do Sul, perdemos aproximadamente mais que uma vida por dia no trânsito. Então, nós tivemos uma diminuição do número de acidentes. Em 2013, fechamos com 31 mil acidentes, aproximadamente 31.700 no Mato Grosso do Sul. Já em 2016, cerca de 30% de redução, 24 mil. Mais o aumento da frota. Nós temos no Mato Grosso do Sul, Marcos, 1.400.000 veículos. É quase um veículo para cada cidadão. E o planejamento urbano, e é um defeito do Brasil, e é um problema do Brasil, não está preparado para toda essa movimentação de veículos, especialmente de motos. Consequentemente, vem o acidente, vem as vítimas, especialmente a questão da motociclista, que nós vamos falar muito agora em maio. O senhor está falando da questão da falta de preparo, da malha, né, viária mesmo, tanto das cidades quanto das estradas, mas também do comportamento do motorista, desses atores, né, do motorista, do pedestre, do ciclista, do motociclista. É uma questão de cultura mesmo, de comportamento? Eu não diria que é uma questão de cultura, mas de comportamento. O tema do Maio Amarelo é minha escolha faz a diferença. Então a gente vai vir com alguns trabalhos falando, por exemplo, eu que escolho andar na velocidade que a via permite, que é 100, que é 80, ou andar 190, como nós vimos ontem, mais de 24 mil multas em algumas rodovias. O poder público não quer multar ninguém, nós queremos que as pessoas passem obedecendo a velocidade das vias e dos centros urbanos. Dessas 24 mil acidentes que nós falamos, 21 mil, 2016, 21 mil é dentro da cidade, e é relacionado, primeiro, à velocidade não permitida. Dentro da cidade as pessoas andam a 120, 130, 150. Bebida e direção. E atenção, especialmente a questão do celular. Então, se nós não mudarmos esse comportamento, por isso que no maio, e a gente insiste em dizer, a gente está indo nos meios de comunicação, aqui vocês sempre nos receberam e nos ajudaram tanto em maio quanto em setembro, e nós percebemos que neste período que a gente está intensificando o movimento, promovendo a conscientização, diminui o número de
acidentes. Não é uma questão só do poder público. A gente chegou à conclusão que não basta multar só. Nós temos milhares e milhares de pessoas tendo habilitação cassada. Temos aí uma radicalização e uma rigidez para poder formar melhor o nosso condutor, cobrar mais da formação do condutor, palestra nas escolas, e mesmo assim a gente percebe que esse número teima em continuar muito alto. Nos Estados Unidos, desculpa, Marcos, rapidamente, nos Estados Unidos, por exemplo, para citar como referência, quem vai daqui, de qualquer país, vai lá e tem a habilitação provisória, sabe que as leis americanas são muito rígidas e que se a pessoa for pega dirigindo embriagada, vai presa, fica presa, tem que pagar uma multa elevadíssima. Falta isso aqui. Por exemplo, nós temos leis, nós temos multas, mas porque as pessoas continuam infringindo essas leis. Infelizmente, a conclusão que nós chegamos é que nós temos que chamar o Estado, de maneira geral, o município, todo o poder público, nós concluímos isso, os DETRANS do Brasil todos, a AGETRANS, Polícia Militar, que nós temos que continuar sendo rígidos, processo de suspensão, de cassação de habilitação, multa, mas se nós não conseguirmos envolver a sociedade e as pessoas entenderem o custo social do acidente, ele ultrapassa a questão, em algumas palestras, em escolas ou em faculdade, a gente pede para levantar a mão quem nunca teve um acidente, uma família envolvida com prejuízo material ou com sequela, pessoas em cadeira de roda, famílias, problemas em empresas, o hospital, a Santa Casa, nós estamos até desenvolvendo uma campanha junto com o Ministério Público, justamente por causa dessa questão do trauma e do motociclista. Os hospitais estão abarrotados e 70% dos atendimentos são de acidente de trânsito. Na Santa Casa, 70% dos acidentes são com motociclista. E cada motociclista que vai, chega a ser 5 cirurgias. O custo é altíssimo. Nós estamos falando de 50 bilhões por ano gasto com acidente de trânsito. Agora, presidente, nós estamos aí, o Maio Amarelo, minha escolha faz a diferença. Como será este ano com relação aos apoios e também às ações desenvolvidas durante este mês? Na realidade, nós estamos já contentes com a adesão que a gente teve. O número de empresas, grandes empresas que aderiram ao movimento Maio Amarelo, que tem lá seus departamentos de transporte, a sociedade organizada, igrejas, sindicatos, federações, nós estamos com mais de 150 já entidades que estão aderindo, os meios de comunicação, tanto que nós estamos aqui já no início do Maio Amarelo, os meios de comunicação abrindo espaço, entrando realmente na campanha como uma ação de cidadania. Eu gosto de reforçar que o Maio Amarelo não é um movimento do Estado, não é o Estado de Mato Grosso do Sul que vai fazer o Maio Amarelo, muito menos o governo federal. O Maio Amarelo é um movimento da sociedade para chamar a atenção para essa questão de segurança no trânsito. São muitas vítimas e sequelas que é possível diminuir se as pessoas entenderem que o trânsito é de todos, o direito de um termina onde começa o direito do outro. Se todos se respeitarem, forem mais gentis, nós vamos ter um trânsito mais humano e vamos ter menos acidentes, com certeza. Agora, claro, e nós falamos aí com relação ao Maio Amarelo, mas todos os meses, o DETRAN, a AGETRAN, a Companhia de Policiamento de Trânsito, todos os órgãos ligados ao trânsito fazendo campanhas, chamando a atenção dos motoristas, dos motociclistas, dos pedestres. E claro, nós estamos aqui realmente tentando diminuir o número de acidentes e o número de vítimas. E existe essa possibilidade das pessoas realmente, parar um pouquinho e começar a pensar no que está acontecendo, que a gentileza, que às vezes as pessoas acham o seguinte, buzinei é o freio do meu carro, buzinou, parece que aí resolve toda uma situação, e que não é verdade, não é? Nós precisamos ter um pouco mais de atenção. Aí se fala, mas tem muitas avenidas. Ok, tem várias avenidas e que você pode desenvolver a velocidade permitida para o local. Tem gente que utiliza a avenida a 80, 100, 120 por hora aqui em Campo Grande, o que coloca em risco não só a vida de quem está ali nessa velocidade, mas também de outras pessoas. Nós temos que acreditar, Marcos, nós temos que ser intransigente na questão de cobrar o cumprimento das leis. No caso do Estado, o governador assumiu
pessoalmente, a coordenação dessa questão das campanhas de educação de trânsito. A gente tem feito muito investimento na área de educação, de sinalização, de engenharia, de inteligência. Agora, no maio, nós já temos aí a adesão dessas cerca de 150 entidades e acreditamos que a gente fazendo esse movimento, levando para as escolas e chamando a atenção das crianças, nós já temos criança que chama a atenção dos pais, né? Ó, papai, ó o telefone. Então a gente tem chamado as crianças, olha, ajude a cobrar. Nós vimos aqui nas rodovias esse final de semana, vai estar o relatório hoje na nossa mão, mas famílias mortes e famílias que acabam em segundos. E registro da Polícia Rodoviária Federal, especialmente, de 190, 200 km por hora nessas rodovias nossas que não são preparadas para isso. Então, você coloca em risco a sua vida, coloca em risco a vida da sua família. E não é multar, não é suspender carteira que o Estado quer. Nós queremos salvar vidas, nós queremos melhorar o nosso trânsito, um trânsito mais humano para o Estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro. Recebo aqui do Valdileno Freire. Bom dia, pergunta aí para o presidente do Detran, quem já pagou multas que foram suspensas semanas passadas, como é que vai receber esse dinheiro de volta? São multas, se não me engano, de fotossensores que tinham problemas, isso, se não me engano, são fotossensores aqui, que esse valor é da prefeitura. Como é que será feito? Já se sabe como é que será feito o ressarcimento dessas pessoas? O sistema de trânsito é um sistema integrado, um sistema nacional. Então nós temos multas que são municipal, estadual, federal, e cada um dentro da sua competência. Se tiver multa que é anulada e a pessoa pagou por causa de qualquer questão, ela tem direito de ressarcimento. No caso do Detran, não precisa ir à justiça. Se tiver alguma multa, alguma decisão de processo, alguma anulação por falta de aferição de equipamento, por algum defeito formal, a pessoa faz o requerimento e recebe seu dinheiro de volta. Nos casos dos demais entes, normalmente é o que acontece. O Sistema Nacional de Trânsito é um sistema muito bem organizado e está avançando até para mais organização, justamente por causa de muita tecnologia, e a gente percebe que tem que utilizar mais, né? Apesar das pessoas reclamarem, a gente tem tido um apoio do Ministério Público, até falei agora na questão do trauma, que visitou a Santa Casa, que está fazendo esse trabalho junto com a gente, e a gente chama para participar com a gente, porque nós não queremos multar, mas nós queremos muito menos o acidente. Algumas campanhas fora do Brasil, mais uma vez usando como exemplo, muito contundentes de prevenção a acidentes, mostram justamente acidentes acontecendo, né? Acidentes acontecendo, não o resultado do acidente, mas mostram ali a batida, né? E depois muitas pessoas paraplégicas, com as sequelas. Outras campanhas também, inclusive em Campo Grande, há muitos anos atrás, foi feito isso. Eles espalharam pela cidade carros batidos, carros que realmente foram envolvidos em acidente. E o resultado foi realmente impactante. E, se não me engano, houve aí uma certa redução. Há esse tipo de discussão dentro do Detran, de se utilizar campanhas mais contundentes. Vocês pensam nessa possibilidade? Porque, assim, quando a imagem ela impacta muito, a pessoa é levada a se ver naquela situação, a se colocar no lugar daquela família, enfim, há essa discussão ou não? Não existe. O ano passado, quem participou das campanhas, tanto no maio quanto em setembro, inclusive aqui, com a participação do Rotary Club, indo nas escolas com a gente, veículos batidos, colocados, e nós desenvolvemos uma campanha com relação a motos muito impactante. Em breve você vai estar vendo nas televisões aí, nos olha uma campanha de motociclista impactante. Ela chama muita atenção, ela chega a ser, por alguns, porque essas campanhas a gente coloca psicólogos, pessoal de marketing e equipamento. Ela é impactante, mas a gente chama atenção que é um assunto que não dá para... Tem que ser pesado. Tem que ser rígido, tem que ser pesado. Não dá para aliviar, porque é uma realidade muito, muito, muito difícil, né? Por exemplo, pessoas que de repente sofreram acidentes e que se submetem a contar as suas histórias, né, a contar como é que elas estão hoje, para evitar que outras pessoas também passem pelo mesmo drama.
Nós teremos agora, no próprio mês de maio, mais pessoas participando. Nós vamos trazer um lado humano e a consequência, o depois. A pessoa que teve que ficou na cadeira de roda, que a família, alguém tem que deixar de trabalhar para começar a cuidar. Porque nós anunciamos 43 mil mortes, chega de 500 mortes, 500 em 2014, 405, 415 em 2016. Houve uma certa diminuição, mas muito mais do que mortes são as pessoas sequeladas. Exato. São as pessoas que passam por 4 ou 5 cirurgias, é o prejuízo para a previdência social. Não é o prejuízo financeiro que conta, o lado social é o mais sério, o lado humano. O que acontece com a família que tem uma pessoa sequelada, que tem uma pessoa que fica numa cadeira de roda depois do acidente de trânsito, é o pior trauma que pode acontecer para a nossa sociedade. Não é só para o acidentado, é para a família toda, né? Para a família toda, com certeza. Agora, presidente Gerson Claro, com relação às prefeituras, os 79 municípios, como é que está esse trabalho DETRAN e as prefeituras, as parcerias? Nós temos tido, e aí eu gosto de chamar a atenção, não é somente prefeitura. Neste momento a gente tem tido uma participação, hoje, enquanto nós estamos aqui, deve ter no mínimo umas 100 palestras acontecendo no estado. Hoje a AGETRAN daqui já tem algumas ações, a Polícia Militar no estado todo, os Centros de Formação de Condutores, despachantes, são sindicatos, todo mundo envolvido para levar esse tema para dentro das escolas. No ano passado nós conseguimos, isso com números revelados depois do relatório, envolver cerca de 1 milhão de pessoas nesse movimento. E a prova é de que nós tivemos uma redução de quase 70% de acidentes no maio do ano passado. Então, a gente espera alcançar mais de 1 milhão de pessoas com este movimento, espera fazer com que esse movimento ultrapasse os limites do Maio Amarelo. No dia 11, deve ser o auge do Maio Amarelo, que é a data que nós comemoramos, a data em que o Brasil assinou, juntamente com mais de 170 países, esse pacto pela segurança no trânsito, que é um documento da ONU e que nós estamos acompanhando a nível nacional e internacional o desenvolvimento e essas ações coordenadas pela sociedade. Então nós teremos aí, durante este mês de maio, várias palestras. É importante você participar, as escolas principalmente, porque é o que o presidente Gerson Claro falou, é o filho, a filha que é ali, papai, não fica com o celular aí enquanto está dirigindo, olha, coloque o cinto de segurança, olha a velocidade. Então é bastante importante. Nós teremos também, claro, além do DETRAN, todos os parceiros nas ruas, levando para a população, levando aí para os motoristas, aos motociclistas e aos pedestres, mais informações com relação a esse trabalho realizado, né? Especialmente em Campo Grande, nós temos um grupo que coordena esse trabalho, que é o GGIT. O presidente do GGIT agora, nesse mandato, é o Coronel Longato, que é o comandante do BPTran. Neste momento, hoje, estão ocorrendo ações em diversos pontos, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, agora às 10 horas, comandada ali pela AGETRAN, pelo BPTran, vai ter blitz educativa, nós estamos envolvendo as crianças. Então, serão atividades intensas durante o mês todo, e aí depois só o Poder Público continua com essas campanhas, mas a gente tem o GGIT, que envolve escolas, sindicatos e Poder Público, que tem esse envolvimento e está com uma agenda bastante positiva e propositiva para a gente promover esse tema da segurança no trânsito em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul todo. O Geraldo Menezes é nosso ouvinte, está participando conosco, mandando um WhatsApp dizendo o seguinte: olha, tem muita gente proprietária de moto que não possui CNH para conduzir esses veículos. Alguns têm CNH para automóveis, que é mais fácil de ser aprovado. Hoje não é exigido em nenhum local do país, não é, que você seja habilitado para você colocar o documento, o veículo ou a moto no nome. Existe essa possibilidade? Olha, eu sou proprietário, então eu preciso ser habilitado? Já se discute alguma coisa relacionada a isso? Já houve discussão. Essa competência é uma competência federal de estabelecer qual a exigência para habilitação ou para quem habilitar, e essa legislação ela não passou a nível federal por uma questão econômica, é óbvio, especialmente de motos, e às vezes as pessoas questionam as blitz. Nós temos um apoio, tivemos
bastante intenso, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a AGETRAN atuando, e quando faz uma blitz, encosta um guincho, enche de moto, as pessoas questionam, mas é esse o objetivo do Estado? Não é. O objetivo do Estado é que as pessoas tenham seus veículos, respeite a regularidade do trânsito, mas ande habilitado. Uma pessoa que passa por um processo de habilitação, com fiscalização, com palestra, com educação de trânsito, ela vai para o trânsito mais consciente daquilo que vai fazer. Normalmente, a grande maioria dessas motos apreendidas em blitz são de pessoas que não são habilitadas, e mais de 50% dos acidentes com trauma são de pessoas não habilitadas, não passaram pelo processo de habilitação. Então o Estado, o poder público de maneira geral, tanto prefeitura quanto governo, não pode compactuar com isso, tem que ser rígido no sentido de que as pessoas têm que ter sua habilitação, porque esse não habilitado está colocando em risco a vida das outras pessoas. Se achar que é caro tirar a carteira de habilitação e passar por toda essa preparação, é muito mais caro não tirar a carteira e depois, se a moto apreendida, perder até a moto. Né? E se envolverem em um acidente, se envolver mais ainda. Responder aí a processo. A processo. Isso quando não lembrar tem que dirigir, querido. A gente trata dirigir como não um direito do cidadão, mas uma autorização do Estado, uma permissão do Estado, porque para dirigir ele tem que respeitar as normas, para dirigir tem que respeitar o direito do outro. Então a gente tem intensificado, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu uma série de regras, está sendo até questionado nesse momento, algumas por causa de exigência de câmeras, de telemetria, de biometria, para que as autoescolas, os carros sejam fiscalizados. Infelizmente é Brasil. Então tem gente que uma pessoa antigamente fazia a prova de habilitação teórica ou prática no lugar do outro. Hoje não tem. O Detran do Mato Grosso do Sul sempre colocado em primeiro do ranking nacional, e nós vamos continuar sendo muito rígidos nesse sentido de cobrar a legislação, porque o custo de uma vida, o trauma de um acidente, o trauma social é muito maior do que qualquer questionamento sobre a questão dessa exigência legal. Presidente Gerson Claro, com relação, eu sei que o governo do estado e as prefeituras têm uma preocupação muito grande com relação a dengue, zika, chikungunya, e o Detran tem muitos veículos apreendidos, não é só aqui na nossa capital, e tinha muita dificuldade com relação aos leilões. Hoje está mais fácil a liberação para esses leilões, diminuindo assim, inclusive o risco de dengue, zika, chikungunya. E como é que está a situação desses leilões hoje? O processo de leilão hoje, a partir da mudança da legislação do ano passado, ele é muito mais rápido. Uma pessoa que tem um veículo apreendido, ela já começa a sair com a sua notificação no momento que que o veículo é apreendido, ou o condutor ou o proprietário. O grande problema antigo dos leilões era que a maioria dos veículos apreendidos não era por causa de documento, todo mundo acha, apreendeu porque o documento está atrasado. Não é isso só. A grande maioria é que a pessoa já tira um veículo, já não paga o financiamento. Se ela não paga o financiamento, tem busca e apreensão, por que ela vai pagar o documento? Então ela começa a andar irregular e prejudicando as outras pessoas. Então, hoje está mais rápido esse leilão, e nós temos um gabinete, uma comissão de controle, isso coordenada pela Secretaria Estadual de Educação, e não temos histórico de dengue nas agências, especialmente. É um controle diário que a gente tem, isso com a participação dos servidores, o próprio sindicato dos servidores do Detran, os servidores do Detran, eles têm esse comprometimento com relação a esses veículos. E eu falo que seria hoje, talvez, administrativamente, o maior problema que nós temos no Detran seja ainda esses pátios lotados, e eu espero que até o final do ano, nós já temos tido muitos leilões, mas que até o final do ano a gente possa estar com um processo de leilão adequado para que a gente possa ter um veículo apreendido e com 60 dias iniciar o processo de leilão para que ele não fique nos pátios. E 90% desses veículos ele vai ser vendido para reciclagem. Nós diminuímos muito, e é uma política nacional, a venda de veículos de Detran somente para comercialização de peça. Esse veículo vai normalmente para reciclagem, para ter o aproveitamento nas siderurgias. Curiosidade, quantos veículos hoje estão nos pátios, entre carros e motos? Nós devemos ter cerca de 25 mil veículos nos pátios do Detran. Recebemos com 28, 29 nos 2 anos, então nós conseguimos diminuir muito pouco. Mas esse ano, somente esse ano, moto,
para reciclagem. Nós tiramos 7 mil motos dos pátios. Acho que até o final do ano a gente consegue aí diminuir pelo menos 50% desse número, e grande parte desses veículos ainda por problema daquele BO que eles falam, aquele veículo que é vendido e tem que notificar banco, tem que notificar o proprietário. Então essa facilitação da notificação vai fazer com que a gente possa agilizar esse processo e rapidamente tirar dos pátios, para que não fique isso lá só degradando o meio ambiente. Não é só a dengue, é o próprio meio ambiente, é o trabalho, é o custo disso para a sociedade. Quando a gente fala, é o custo para o Detran, quem sustenta tudo isso é a própria sociedade. E quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre mais uma vez, deixar o microfone à disposição para que fale aí com a população com relação ao Maio Amarelo. E claro, nós estamos falando porque é um mês especial, a gente sempre fala aqui no programa Tribuna Livre com relação ao trânsito, a maneira que você precisa, né, ao sair da sua casa, conduzir o seu veículo, a sua motocicleta, a sua bicicleta e você mesmo, o próprio pedestre. Eu quero reforçar o convite, reforçar o tema. Minha escolha faz a diferença. É você que escolhe colocar em risco a sua família e beber e dirigir. Você que escolhe atender o celular enquanto está dirigindo. Você que escolhe respeitar o limite da via ou andar a 200 km por hora e colocar em risco a sua família e a família do outro. Rodovia não é lugar de você correr. Então é reforçar esse convite para promover o Maio Amarelo, que não é uma ação do governo do estado. O Maio Amarelo é um movimento da sociedade. Convidar você, Marquinhos, você, Carmen, toda a equipe da capital, que sempre esteve aberta e com esse compromisso social nos ajudou no ano passado, e eu tenho certeza que nós vamos continuar divulgando o Maio Amarelo. Convidar toda a sociedade. Quem não teve a oportunidade ainda, acesse as redes sociais do Detran, maioamarelo.com, Observatório Nacional de Trânsito. Nós estamos concluindo no estado, e é o primeiro estado da federação que criou o Observatório Estadual de Acidente de Trânsito. Até o final de 2017, nós vamos ter online o número de acidentes de trânsito, o número de vítimas, e vamos poder proporcionar para a sociedade um trânsito melhor. Então venha você também, faz parte desse movimento Maio Amarelo, que nós vamos proporcionar um trânsito melhor para a nossa sociedade.